Saudamos quem está aqui presente e quem nos acompanha via telemática. Recebemos hoje com muita alegria o Sr. Professor Manuel Neto, da Universidade de São Paulo, que nos vai fazer uma conferência sobre um tema bem pertinente sobre a questão da escravidão e a formação territorial do Brasil. Sendo da área da geografia humana, vai-nos dar uma perspectiva que vai estabelecer o diálogo, como nós cultivamos aqui no nosso Centro de Estudos Globais, entre a história, a geografia e as mais diversas áreas, e é um momento também de partida interdisciplinar. E também damos as boas-vindas ao Francesco Baggio, que organizou este seminário, e a quem dou a palavra para moderar esta sessão e apresentar o Sr. Professor convidado. Obrigado ao professor José Eduardo Franco. Vou apresentar o professor Manuel Fernandes de Souza Neto, que é professor titular na Universidade de São Paulo, instituição em que defendeu a tese de livre docência em 2019 e onde trabalha desde 2007. Durante o outono de 2019, foi professor visitante na Université Cergy-Pontoise, na França, e realizou o pós-doutorado na Universidade do Porto, Portugal, entre 2012 e 2013, sobre a história da cartografia histórica. Foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 2018 e 2019, tendo sido representante do Brasil na União Geográfica Internacional desde 2020 até 2022 e atualmente é coordenador adjunto da área da geografia do CAPES. Publicou vários livros sobre a história da geografia no Brasil, como Senador Pompeu, um geógrafo do poder no Império do Brasil, do ano 2018, e Planos para o Império, os planos de viação do Segundo Reinado, em 2012. Desde 2013, coordena o Grupo de Estudos do Capital, o GECA, e orienta pesquisas no campo da história, da geografia e na geografia histórica do capitalismo. Deixo a palavra ao Manuel. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria muito agradecer ao convite que me foi feito pelo professor Francesco Biagi. Agradecer imensamente a recepção e o acolhimento que me foi dado aqui na Universidade Aberta de Lisboa, no nome do professor José Eduardo Franco. E eu não vou apresentar imagens, espero construí-las a partir das palavras que irei pronunciar. E o tema de que vou tratar é o tema relativo à formação territorial e à escravidão no Brasil. E eu queria começar já lembrando de uma imagem muito importante. Existe um jornalista no Brasil, que é o Sakamoto, que tem trabalhado muito com o tema da escravidão. É um jornalista que trabalha para o portal UOL, que é vinculado à Folha de São Paulo. E eu me deparei, em 2021, com a matéria que havia sido feita por ele, que é uma matéria que tem uma foto do Italvar Medina. Essa foto me chocou muito profundamente. Ela é a foto de um barracão bastante precário, e onde você tem vários livros que foram livros resultado de um programa do governo brasileiro, existente já desde o primeiro governo Lula, que é um programa chamado PNLD, que é um Programa Nacional de Livros Didáticos, onde a função fundamental do programa era fazer os livros didáticos chegarem aos estudantes no Brasil inteiro, em todas as escolas públicas, porque um dos problemas centrais até então era, muitas vezes, a inacessibilidade desses livros. Foram encontrados ali, em condição de escravidão contemporânea, ou trabalho análogo à escravidão, 66 trabalhadores, numa atividade que era uma atividade de carvoaria, portanto, da produção de carvão a partir de queima vegetal. E nesse barracão, portanto, a foto retrata isso, havia um conjunto de obras desse programa de livros didáticos, inclusive um deles
É um livro de um autor cujo sobrenome é Boulos, que falava exatamente sobre cidadania e história, um livro de história voltado para a escola. Bom, para que os livros estavam ali? Os livros, desculpem ser um pouco escatológico a essa altura da palestra, eram utilizados para que os trabalhadores se limpassem. Era utilizado como papel higiênico. Então, não havia água potável de boa qualidade, eles não tinham efetivamente onde dormir direito, e os livros, de um programa voltado para a formação das pessoas e para tirá-las da condição de ignorância, era utilizado para que eles, digamos assim, usassem como papel higiênico. Então, é uma condição absolutamente sobre-humana. Qual a importância de trazer já essa imagem para essa conversa? É que hoje, só na carvoaria, em estados como Minas Gerais, você tem o equivalente a cerca de 30 mil trabalhadores escravizados. No Brasil, você tem trabalhadores escravizados naquilo que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão ou escravidão contemporânea, tanto na cidade quanto no campo, né? Algo em torno de pelo menos 1 milhão de trabalhadores. Muitos deles vinculados a atividades que são atividades bastante sofisticadas, muitas vezes. E esse fenômeno é um fenômeno que, embora aconteça no Brasil, hoje no mundo ele não é um fenômeno apenas brasileiro. Já há denúncias de que você tem trabalhadores escravizados. Por exemplo, há alguns trabalhos que são realizados pelas Big Techs, como, por exemplo, alimentação de dados para inteligência artificial, o que é uma contradição fenomenal do momento histórico que nós vivenciamos. Você tem alguma coisa como inteligência artificial, mas por trás da inteligência artificial, trabalhadores que vivem em condição bastante precária. O que é interessante pensar do ponto de vista desse processo relativo a essa foto do Itauá Medina, desses trabalhadores no barracão, produzindo carvão vegetal, né? Nessas condições que são condições absolutamente subhumanas. Isso expressa um pouco o que é uma longa história, para pensar do ponto de vista de uma perspectiva brodeliana, mas fundamentalmente de pensar na perspectiva da lógica de acumulação primitiva em Marx, não como um momento específico da história, mas pensar isso como algo que é uma lógica relacionada a um método de expropriação do trabalho, que precisa permanentemente realizar esse movimento. E é muito interessante porque esses trabalhadores escravizados que foram libertos, portanto, que estavam privados de liberdade, pensar da escravidão nessa perspectiva, né, já que a escravidão, do ponto de vista histórico, ela teve, evidentemente, a partir de cada sociedade ou estrutura social, diferentes formas de acontecer. A escravidão contemporânea, ela não pode ser desvinculada dessas lógicas de acumulação primitiva de longuíssima duração. No caso do Brasil, há um autor que fez um trabalho fenomenal de história ambiental, talvez uma das obras assim mais bonitas que eu já tive a oportunidade de ler, porque no fundo é um debate sobre a história intelectual acerca do debate ambiental, e ele resolveu por escolher um período de cerca de 102 anos, que vai entre 1786 até 1888. Essa não é uma escolha casual. 1888 é o ano em que é assinada, né, uma lei que acaba com a escravidão no Brasil, pelo menos do ponto de vista formal. Mas a tese central desse livro, do José Augusto Pádua, intitulado Um Sopro de Destruição, publicado em 2002 pela editora Zará, do Rio de Janeiro, é um livro em que ele vai pegar cerca de 150 pensadores ambientais, e o debate central entre eles é o debate sobre a relação entre a destruição ambiental
e o Estatuto da Escravidão ou do Trabalho Compulsório no Brasil durante esse período. Então, a tese central do livro é propor que não se pode desvincular a escravidão da destruição ambiental. E por que é que não se pode desvincular a escravidão da destruição ambiental? Da longa destruição ambiental que aconteceu, em princípio, com aquilo que era a Mata Atlântica, que bordejava praticamente todo o litoral, e foi destruída para que você pudesse construir unidades para a produção e refino do açúcar. Os processos de devastação que foram acontecendo à medida que o território ia sendo objeto de uma ocupação no sentido oeste, que do ponto de vista da história do capitalismo, é assim que, efetivamente, os processos de expansão do capital tendem a se realizar. Então, a tese central dele é: o Estatuto da Escravidão não pode ser completamente desvinculada da ideia de destruição ambiental. Por isso que essa foto de Tauba Medina, voltando novamente a ela, me chocou tão profundamente, porque você tem hoje diversas matrizes energéticas, e uma das matrizes energéticas era aquela exatamente que estava a utilizar carvão vegetal, portanto, carvão advindo muitas vezes da derrubada de também florestas, que são florestas naturais, não foram plantadas ou cultivadas, e com a utilização de trabalho escravizado de caráter contemporâneo. A tese levantada pelo José Augusto Pádua, de que não se pode explicar a devastação ambiental sem explicar o que foi o Estatuto da Escravidão, tem um caráter muito central por um motivo importante nós compreendermos. O processo de formação territorial no Brasil, ele vai acontecer de maneira muito distinta do que aconteceu no restante do mundo. E essa é uma das coisas que eu considero fundamental que nós pensemos para essa conversa que nós estamos tendo agora. O professor Antônio Carlos Robert Moraes, né, em várias obras, mas em uma delas em particular, Base da Formação Territorial do Brasil, que foi a tese de doutorado dele, publicada ainda em 2000, por sinal do mesmo ano de um outro livro, do qual eu falarei logo mais, vai defender a seguinte proposição, de que a lógica de colonização que aconteceu no Brasil, ela na realidade foi mista. Ela não foi nem somente pública, nem somente privada. Ela foi uma lógica de colonização mista. Foi diferente, por exemplo, do que aconteceu na colonização hispânica, onde eu diria, o imenso roubo que houve por parte dos espanhóis daquilo que era os recursos existentes nas colônias hispânicas, né, bancou a empresa do processo colonial. Ou seja, a quantidade de ouro e de prata que foi encontrado no México, que foi encontrado entre os maias, isso por si só teria bancado todo o processo. Então teria sido uma, digamos assim, uma colonização nomeadamente de caráter estatal, que é o oposto do que foi o processo de colonização que se deu a partir da Holanda, que na realidade teve um caráter eminentemente privado, né? Era uma companhia privada, portanto, uma companhia que não dependia dos recursos do Estado, necessariamente, e que, portanto, a empresa colonial holandesa teria sido uma empresa colonial completamente privada. E aí, no caso do Brasil, não. O processo de colonização portuguesa, ele teve foi um caráter eminentemente vinculado a uma lógica aonde as terras todas pertenciam ao rei de Portugal, eram o que a gente chama de terras de remígio, eram possessões portuguesas, que eram liberadas em forma de concessão, e você precisava que efetivamente houvesse um empresariamento desse processo, porque isso é uma coisa que também tem se discutido muito na história industrial recente. Sempre se fala numa revolução industrial que acontece na Inglaterra, mas as unidades produtoras de açúcar, os engenhos, pensando numa nova história industrial, são considerados como algo que era, à época, por exemplo, do século XVI e XVII, altamente sofisticado para a produção de um produto que era muito importante no mercado mundial, que era o açúcar. Essas unidades produtivas, portanto, elas precisavam que houvesse
uma quantidade muito grande de recursos que fossem mobilizados para essa finalidade, né? Mas o que era a unidade do engenho? A unidade do engenho, para funcionar, ela na realidade articulava 3 coisas que são fundamentais a esse processo de formação territorial. E quais eram? Primeiro, a existência de terras abundantes que foram conformando já desde essas concessões de terra, em forma de sesmarias e datas, né? Propriedades muito grandes, boa parte delas ao longo do litoral para facilitar o processo de exportação. Então, a formação de uma estrutura agrária já baseada no latifúndio, né? Ou naquilo que nós conhecemos como plantation, né? Uma atividade que fosse uma atividade, de certa forma, importante para o mercado internacional, portanto, de certa forma, exógena, no caso, a produção do açúcar para ser vendido no mercado europeu, a partir, inclusive, do exclusivo metropolitano, né? E uma terceira coisa que era uma mão de obra que, por si só, deveria ser parte do processo e desse negócio. Nesse caso, trabalho compulsório escravizado, né? Essa tríade, ela, digamos assim, vai ter um caráter central no processo de, digamos assim, ocupação do território para, ao pensar a formação do território, pensar a própria formação social do Brasil. Então, pensar a formação social brasileira, sem pensar o que é o processo de ocupação e apropriação do território, para nós geógrafos que trabalhamos com a história territorial, seria, digamos assim, um equívoco muito grande. Por quê? Porque a escravidão faz parte fundamental, a escravidão, nesse momento histórico, de uma lógica de acumulação primitiva extra-europeia. Diferentemente do que aconteceu na Inglaterra, que é, digamos assim, um caso clássico levantado por Marx, diferente do que o próprio Marx fala já na segunda edição do Capital, que é uma edição, primeira edição francesa, né, de 1873, ele vai dizer que você tem um processo de acumulação primitiva clássica, mas que no restante do mundo ela vai ter características, digamos assim, que são muito singulares. Isso também é uma chave de entendimento fundamental para entender que, embora o capitalismo seja um sistema universal, ele, na realidade, vai ter singularidades nos diversos territórios e nos diversos estados nacionais onde ele acabou por se conformar. Então, para o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, o processo de apropriação do território a partir de uma lógica de produção vinculada a essa tríade, onde você tem trabalho compulsório, escravizado, né? Grandes propriedades que são concedidas, no caso, pela coroa portuguesa. E uma terceira coisa, que é exatamente, né, a possibilidade de você ter um mercado, né? Essa lógica de acumulação, ela na realidade escondeu uma coisa que depois os historiadores vão trabalhar com muita intensidade, né? Que é o fato de que o negócio da escravidão foi talvez muito mais lucrativo do que o negócio do açúcar. O negócio da escravidão foi talvez muito mais lucrativo do que depois, por exemplo, o café. Ou tão lucrativo quanto foi o negócio da mineração. Vejam que o processo de fabricar açúcar ou café ou da mineração sempre tiveram no Brasil um efeito que foi de destruição, tanto ambiental como, eu diria, de caráter social degradante. Então, essa imagem do Italvar Medina, da qual eu falei no começo, ela na realidade remete a uma história de longuíssima duração. Pode-se dizer que mesmo que a escravidão tenha acabado formalmente no Brasil, ela, de fato, nunca acabou. E ela continua sendo parte, eu diria, da certa composição de uma sociabilidade, evidentemente, sob outras características, no momento que nós vivemos hoje. Mas pensar esse processo de formação territorial no Brasil implica ainda em uma outra coisa. Para o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, ele levanta uma tese que eu considero bastante importante,
que é o fato de que, enquanto nos Estados Unidos, né, a ideia de um destino manifesto, né, lembrando Frederick Turner, que foi, digamos assim, o historiador que mais defendeu essa concepção, em que você ligaria o Atlântico ao Pacífico, em que você tem um modelo que a gente chama de modelo farm, ou seja, de pequenas propriedades que foram sendo cedidas, evidentemente com o assassinato das diversas nações indígenas existentes em território estadunidense. No caso do Brasil, a lógica teria sido diferente, ou seja, você ocuparia as porções mais próximas do litoral, sempre pensando nesse comércio internacional, e manteria as áreas mais dilatadas a oeste como verdadeiros fundos territoriais. E esses fundos territoriais seriam, portanto, apropriados ao longo do tempo, né, para que você continuasse mantendo o estatuto do latifúndio e, portanto, a possibilidade de realização da escravidão, né? Por isso é que não se constituiu rapidamente um sistema de transportes e comunicação no Brasil, como você teve constituído em outros países do mundo. Ou seja, a integração territorial, a interligação do território como um todo, no Brasil, ainda hoje, ela é bastante deficitária. Para você chegar a alguns lugares na Amazônia, né? Não que eu esteja defendendo que isso devesse acontecer, estou dizendo é que parte dessas terras, parte desses territórios, que nunca foram vazios, sempre foram ocupados por outras comunidades, né? Hoje, por exemplo, só fazendo uma pausa, se defende a concepção de que a Amazônia não é resultado de um processo da natureza. A Amazônia é resultado de uma imensa sofisticação, né? Ela foi plantada, ela foi cultivada, ela foi, durante milênios, pelas populações que já lá habitavam. Por isso que se trabalha com a ideia de floresta cultural. Então, essas áreas seriam mantidas, na realidade, como verdadeiros fundos territoriais para serem apropriados no momento posterior, quando se quisesse delas fazer uso por parte dessa lógica, como eu já falei, e ficou largamente conhecida como plantation ou atividades dessa natureza. Mas o que é que na realidade explica um pouco esse fenômeno? Há um historiador cujo nome é Eumar Olhoff de Matos, que escreveu um pouco sobre essa formação territorial brasileira, num diálogo muito grande com o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, e que ele vai defender a ideia de uma expansão para dentro. Bom, o Brasil é um país continental, né? É um país que tem... A gente viaja aqui na Europa, de Portugal para a Itália, é um voo de 3 horas, se muito. E no Brasil, você precisa, para atravessar algumas áreas, viajar no mínimo 3 horas e meia, 4 horas. Quer dizer, são voos sempre muito, muito longos. Se você for viajar de um extremo ao outro, são extremos mais ou menos equidistantes, você levaria muito mais. Algumas viagens de ônibus que duram 5, 6 dias, né? Então, só para dar uma dimensão assim, do que é o território. Então, o Eumar de Matos fala nessa expansão para dentro, como se tivesse havido uma lógica de colonização interna a posteriori, mesmo depois, evidentemente, do que foi a proclamação da República e a independência. A independência depois da proclamação da República. Por que é importante levantar essas questões? Porque o processo de apropriação da terra, ela sempre esteve vinculada, portanto, à realização do trabalho. E quando o Eumar de Matos levanta essa questão, ele vai, na realidade, se assentar sobre algo que é muito importante, ele já havia dito, que é o Brasil se conformou na divisão internacional do trabalho como uma região agrário, mercantil e escravista. É exatamente um pouco essa imagem inicial que eu já havia lhes desenhado aqui, né? Uma região agrário, mercantil e escravista, portanto, que se insere na economia mundial como produtor de commodities, sejam commodities agrícolas ou commodities minerais. A disputa política que nós temos no Brasil hoje é exatamente uma disputa com grandes mineradoras, com o agronegócio produtor de soja, ou seja, com uma lógica que permanece sendo, sob muitos aspectos, aquela mesma lógica de uma perspectiva de acumulação primitiva que explicaria por que trabalhadores numa carvoaria estariam agora em condições absolutamente abjetas,
né? Com privação de liberdade, certo? Produzindo alguma coisa que é, do ponto de vista energético, uma matriz absolutamente hoje que não deveria mais ser objeto de uso. Embora ainda hoje se use muita madeira, né? Ainda nos dias de hoje se usa muita madeira como recurso energético, fundamentalmente no que a gente concebe como sendo tanto a grande como a pequena escala. Bom, levantar essas questões tem um caráter central porque outros autores, a exemplo de José Bolívar de Carvalho, que é um historiador, e a professora Lia Osório Machado, né, vão propor o seguinte: por que é que, afinal de contas, o território do Brasil foi um território que teve um processo de formação, diferentemente de outros que perderam o território, tiveram história de perda territorial? A Bolívia teve muitas perdas territoriais, a Colômbia, que era a Grã Colômbia, teve muitas perdas territoriais, o México nem se fala, né? É conhecida a quantidade, digamos assim, de territórios que foram subtraídos por ação dos Estados Unidos. Mas o Brasil não só manteve o território que tinha, como ainda agregou, já no século XX, em 1904, o território do Acre, que era, em princípio, o território boliviano. O que é que explica um pouco esse fenômeno, né? Por que é que o Brasil, que poderia ter se dividido, ter se esfacelado em 4 outros estados, né? Aqui em Portugal é muito conhecido um determinado período, que é o período pombalino, sob Dom José I, né? Onde você teve esse primeiro-ministro, a gente até brincava agora há pouco, falando do que foi a primeira derruba e a segunda derruba, aquela feita por Pombal para poder fazer, digamos assim, a reforma que ele queria fazer da cidade de Lisboa. E também esse era outro tema, um outro tópico que a gente podia depois trabalhar, quer dizer, o papel que teve o terremoto em Lisboa, certo? E processo de acumulação de capital que vai ser transferido via Portugal para a Inglaterra em função do próprio terremoto. Mas isso é assunto talvez para uma outra conversa. Mas um dos elementos, portanto, centrais é nós compreendermos, né, como, digamos, o território do Brasil, que poderia ter se esfacelado em 4, primeiro pelo professor José Franco aqui estudou os jesuítas, né? E os jesuítas foram expulsos por Pombal. Os jesuítas e os povos das 7 missões. Aquilo poderia, na realidade, aqui era um enclave do sul do Brasil, poderia ter se transformado num território, não se transformou, né? Ex-escravizados conformaram uma verdadeira república livre, digamos, que foi Palmares, né? Que tinha cerca de 100 mil habitantes, imagine isso, no período colonial. E, por outro lado, né, além disso, você teve uma ocupação, já falei aqui nos holandeses, os holandeses ocuparam boa parte do litoral, também por fabrico refino do açúcar e para outras atividades. E, além disso, você teve o estado do Grão-Pará e Maranhão. Você teve, na realidade, 2 vice-reinados, né? Vice-reinado do Brasil e vice-reinado do Grão-Pará e Maranhão. Por que é que não houve esfacelamento do território? Por que é que o Brasil não se transformou em 4? Por que é que não houve, digamos assim, uma cisão territorial? E a explicação vem exatamente dessa relação entre escravidão e formação territorial, tanto pelo José Bolívar de Carvalho como pela professora Lia Osório Machado, em que eles vão dizer os donos de terras, os grandes proprietários de terra, eram também donos de escravizados. Então, fazia parte do mesmo negócio. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E o fez em função, evidentemente, de uma forte pressão liberal da Inglaterra e do Império Britânico no final do século XIX. Então, a manutenção, eu diria, da escravidão no Brasil acompanhou outra coisa que os historiadores têm discutido muito, que era como transitar do trabalho compulsório escravizado no Brasil para o trabalho livre, né, no final do século XIX. E um dos elementos centrais desse processo é exatamente a criação de uma lei de terras em 1850. E essa lei de terras ela está também vinculada ao fim do tráfico de escravizados. Também foi o último país a abolir o tráfico de escravizados, que é de 1850. Por que as 2 leis aparecem exatamente no mesmo ano e já sob a égide, eu diria, nós só tivemos 2 imperadores, né? Aqui o Dom Pedro I depois tornou-se Dom Pedro IV, na luta contra Dom Miguel, digamos assim.
Mas no Brasil nós só tivemos 2 Pedros, Pedro I e o Pedro II. Tanto é que há uma coisa que eu digo que quando a escravidão acabou no Brasil, já não era mais precisa a monarquia. Dom Pedro II cai exatamente um ano após o fim da escravidão. Ou seja, a monarquia e a ligação com a escravidão tinham um papel fundamental. Mas essa relação de manutenção da unidade territorial, ela está vinculada a essa lógica em que você tem, ao mesmo tempo, escravidão e a possessão das terras por intermédio dessa lógica, eu diria, de ocupação de uma estrutura fundiária de natureza latifundiária. Então, 1850, 2 leis, né? Fim do tráfico negreiro e início de uma lei de terras. O que é que aconteceu com a lei de terras? As terras eram todas, como eu já tinha dito no começo da fala, eram todas terras cedidas pelo Estado. No caso, o Estado era o rei, então cedidas pelo rei. A partir de 1850, as terras passam a ser objeto de compra e venda. Não é que isso não existisse antes, mas agora há uma legislação para isso, né? E há uma obra também clássica, contestada, em função de uma série de outras pesquisas feitas mais recentemente, de um professor chamado eu só estou lembrando do José Souza, né? Talvez vocês possam... José de Souza Martins, que é um livro chamado O Cativeiro da Terra. Ele vai dizer o seguinte: para que os escravizados pudessem ser libertos, a terra tinha que passar a ser cativa. Então, numa sociedade escravista, certo? O trabalho era cativo e a terra era livre. Na transição do trabalho livre para o trabalho escravizado, a terra passa a ser cativa quando o trabalho passa a ser um trabalho livre. Porque você tem agora, na realidade, que os historiadores vão chamar de uma transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, né? Muitos imigrantes, muitos deles, inclusive, italianos, depois muitos imigrantes japoneses, já no começo do século XX, mas também fins do século XIX, né? E, inclusive, com uma lógica que era uma lógica de propor um branqueamento, no caso do Brasil, ou seja, a conformação do Brasil como Estado-nação passa também por uma lógica que é extremamente racialista. Extremamente racialista, sob todos os aspectos que se possa imaginar. Por isso que o processo de ocupação territorial tem fundamentalmente a ver com o processo de formação social. Bom, e aí tem uma questão que é fundamental lembrar, que é esse processo de formação que mantém a unidade territorial a partir da propriedade de escravizados e de vastos fundos territoriais, tem a ver com outra coisa, que é exatamente essa subsunção na divisão internacional do trabalho a uma lógica de produção de commodities, fundamentalmente, né? Qual é o cenário, digamos assim, para pensar o Brasil de hoje a partir dessas questões, né? É que hoje nós temos, no Brasil, um embate numa lógica que foi sempre o de uma modernização, que a gente chama de ou modernização fracassada, ou uma modernização que não se revelou, nem do ponto de vista da realização daquilo que seria pensar a modernização do país nos moldes, digamos assim, capitalistas, né? E, portanto, a lógica de ocupação territorial do Brasil, ela, na realidade, remete a uma unidade onde é possível que a escravidão contemporânea se mantenha exatamente em função do controle dessas populações, em função de uma lógica do trabalho livre que tem que ser eminentemente, digamos assim, vinculada a esse processo, né? Dois historiadores que escreveram um livro muito interessante também, que eu gostaria de citar aqui, né? João Fragoso e Manolo Florentino, né? Vão falar, o título é belíssimo, chamado O Arcaísmo como Projeto, né? Eles vão dizer o seguinte: já em 1830, portanto, princípios do século XIX, princípios dos 800, os comerciantes de escravizados, né, eles tinham, digamos assim, uma quantidade imensa de capital que poderia ter sido investido, né, para, digamos assim, uma lógica de industrialização. E eles não fizeram, porque o que eles queriam era a manutenção da escravidão, o que eles queriam era a manutenção desse negócio, o que eles queriam era
títulos nobiliárquicos. O que eles queriam era a manutenção dessa sociedade, né? Então, o projeto, digamos assim, das frações de classe, entre aspas, burguesa no Brasil, que nunca se conformou completamente, como já diria Florestan Fernandes, né? Essa democracia inacabada, era exatamente da manutenção dessas condições existentes até hoje. Então, eu diria que o avanço hoje em um determinado setor, que está vinculado ao que a gente chama de agro, hidro, minero, negócio no Brasil, para a produção de commodities, está instalado dentro dessa longa perspectiva, eu diria, de produção de um território de um país que tem como perspectiva fundamental a manutenção do trabalho ligado a análogo à escravidão ou ligado à escravidão contemporânea. Seria preciso, portanto, no caso do Brasil particularmente, repensar uma possibilidade muito radical de transformação dessa sociabilidade. E o que acontece no Brasil, de alguma maneira, talvez possa vir a acontecer de outras formas em outros lugares do mundo, né? Em função exatamente daquilo que é a contradição fenomenal entre o grande avanço técnico que nós temos, né, e a lógica da escravidão por servidão, assim, a servidão por dívida, ou o que a gente chama de escravidão por dívida, nos dias atuais, né? Seja em função da lógica de financiarização, securitização, que todos nós vivenciamos, a partir, por exemplo, de empresas, o caso de Portugal é muito expressivo para isso, né? Como, de certa forma, os rendimentos quase todos foram concentrados por algumas empresas como a Airbnb, né? Ou o controle dos trabalhadores em todo o mundo via uberização, os trabalhadores por aplicativos, quer dizer, isso seria possível de considerar como uma espécie de escravidão contemporânea ou coisa que o vale, embora sem a privação de liberdade? É um tema que eu acho que é importante que nós possamos discutir, mas com certeza significa uma extração fundamental de trabalho que lembra muito uma lógica de acumulação primitiva, não do ponto de vista do momento original da história, mas fundamentalmente como algo que é fundamental ao próprio processo de acumulação do capital. Bom, creio que é isso. Muito obrigado.